Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segunda-feira aí, vascaíno de cabeça inchada, vindo de mais uma goleada, infelizmente aí, perdendo por 4-0 contra o Grêmio. Bem complicada a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar como que vai ser essa semana do Vasco, o que pode acontecer aí com o técnico Ricardo Sapinto e também com o Felipe Bastos, hein? Os dois podem sair do Vasco aí a qualquer momento. Também vamos falar aí do Levenciano querendo cessar fogo após aí o julgamento do próximo dia 17 para decidir quem será o presidente do Vasco. Ele disse que não irá à justiça tentar validar a sua eleição do dia 7 e que espera o mesmo do Jorge Salgado, que até o momento não se posicionou, hein? Também vamos falar aí de se caso o Ricardo Sapinto vaze do Vasco, ele seja demitido. Quem sabe podemos ter aí o Luxemburgo de volta, hein? O preferido da torcida. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, só clicar aí no inscreva-se. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos, todas as informações do Vascão. Bom, pessoal, ontem o Vasco perdeu, tomou uma lavada mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro, 4-0 para o Grêmio fora de casa. A gente que sabe muito bem como que está o futebol do Vasco, né? Eu particularmente já esperava esse resultado, esperava que o Vasco não fosse melhorar absolutamente nada e principalmente que o Ricardo Sapinto não iria mexer nesse time, nesse esquema dele, que ele ama esses três zagueiros. Três zagueiros mocorongos que não jogam absolutamente nada, né? O Solano Castan, pra mim, já pode sair fora do Vasco. Não é jogador mais pra vestir a nossa camisa. Fraquíssimo. Ontem quase entregou um gol pro Grêmio num lance bizonho, cara. Bizonho. A bola passou embaixo da perna dele. O cara achou que ia dominar a bola passou. Isso é falta de atenção. E isso vem acontecendo demais com os três zagueiros do Vasco. Miranda, péssimo, péssimo, péssimo. Eu arrisco mais. O Miranda é o pior dos três, cara. Não dá pra ficar jogando com esse zagueiro mais de titular. Minha zaga titular é o Marcelo Alves e o Ricardo Graça, dois zagueiros apenas e pronto, cara. Se chega de inventar com três zagueiros. E o Vasco com certeza jogou muito mal, fez sem dúvida nenhuma a sua pior partida no ano. E o Vasco segue aí na 17ª colocação com 24 pontos, com um jogo a menos. Está a 1 ponto do Sport, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Mas o Vasco já está se distanciando dos demais, né? Que também brigam para não ser rebaixado, mas que já estão com mais pontos à frente do Vasco, né? O Atlético Goianiense, por exemplo, está na 15ª colocação com 28 pontos, 4 pontos a mais que o Vasco e um jogo a fazer hoje contra o Goiás. Se o Atlético Goianiense vence esse jogo, dispara e o Vasco não consegue alcançar mais o time goiano e ficará ainda a 4 pontos do 15º colocado, que se eu não me engano será ou o Atlético Paranaense ou o Ceará, se eu não me engano. Tem que lembrar aí na tabela, mas certamente o Vasco vai ficar longe, cara, já está se distanciando. O Vasco já não está mais a 1 a 2 pontos para ter uma tranquilidade e afastar um pouco mais da zona. Está aí a 4 pontos de conseguir isso, a 1 ponto para sair da zona, que é o que realmente interessa, né, no final do campeonato. O Vasco é na 16ª colocação, não está rebaixado também, não vai para lado nenhum, mas o principal é não cair, cara, não cair, porque é assustador. Eu já lavei minhas mãos, eu acredito que esse time aí, com esse futebol, vai ser rebaixado. Se não demitir o Ricardo Sapinto, vai cair para a 2ª divisão, amigo. Vai ser tarde demais. O Vasco não vai ter uma boa sequência de jogos, vai enfrentar o Fluminense, depois o Santos e o Atlético Paranaense. O Vasco, historicamente, quando joga no Paraná, não consegue vencer o Atlético Paranaense, que em tese seria o adversário mais fraco dos três. O Vasco não tem um bom retrospecto lá, somente toma goleadas. Todos os anos aí, pega os últimos campeonatos brasileiros que o Vasco fez jogos fora de casa jogando contra o Furacão. Em todos o Vasco foi goleado. E também aí, sem falar que o Fluminense está numa boa fase. O Vasco não vence clássico, né? O Vasco não consegue vencer clássico nessa temporada. E com certeza tem tudo para tomar mais uma lavada jogando dentro de São Januário. E o Santos, cara, pelo amor de Deus, é o time do Santos com o Marinho. Vai ser um rolo compressor em cima do Vasco. A nossa situação é bem complicada, cara. A gente tem que falar a verdade aqui pro torcedor, sem iludir o torcedor, porque o torcedor tem muitos torcedores que não têm um privilégio de assistir todos os jogos do Vasco, acha que o Vasco às vezes pode melhorar a qualquer momento, que o Vasco vai dar a volta por cima, porque eu não acredito, cara. Assiste os jogos do Vasco, não vê esperanças desse time, é só você entrar na página do Vasco, no Instagram, os comentários dos torcedores. É absurdo, cara. Poucos torcedores acreditam que esse time vai fazer algo de diferente, vai permanecer na 1ª divisão. A situação é caótica, é crítica, mano. O Vasco está a um passo de cair pela 4ª vez para a 2ª divisão e falir de vez, porque não vai ter volta, meu amigo. Vai quebrar.
não vai ter solução. A gente está falando disso aqui há tanto tempo, nada muda no Vasco. Direção do Vasco omissa, Alexandre Campelo extremamente omisso, passando a mão nesses jogadores, alisando esses jogadores, cara. O time tá na 17ª colocação, não vejo nenhum tipo de cobrança mais dura com esses jogadores, com a comissão técnica, porque nada muda. Se tivesse cobrado duramente, como ele falou, as coisas teriam mudado. Por que nos outros times isso acontece? Tudo muda, as coisas mudam, jogadores passam a jogar mais, o time volta a jogar bem, e no Vasco isso não acontece. A torcida foi e cobrou os jogadores, não adiantou nada. Vasco tomou goleada do Ceará, não adiantou nada no outro jogo, porque foi eliminado na Copa Sul-Americana e depois da eliminação da Copa Sul-Americana tomou 4-0 do Grêmio. Bem complicado, e a gente já tá cansado de ficar falando desse futebolzinho velho lixo que o Vasco vem apresentando. E com certeza, se não mudar esse treinador aí, meu amigo, se não mandar o Ricardo Sapinto embora, a situação vai piorar cada vez mais, porque ele não vai conseguir fazer esses jogadores jogar. Está nítido. Os jogadores do Vasco, eu tenho a impressão que os jogadores estão entrando em campo somente para cumprir tabela, porque o time já está derrotado. Os jogadores já dão o time como derrotado e já dão o time como rebaixado. É nítido, só você olhar no semblante de cada jogador que entra dentro de campo, você vê um ou outro jogador tentando ali, o Benítez tentando fazer alguma coisa. Se bem que ontem eu não gostei absolutamente nada do futebol do Benítez, critiquei ele sim no pós-jogo, porque pra mim ele se escondeu da partida e vem se escondendo ao longo de alguns jogos grandes que eu venho analisando. O jogo contra o Flamengo, por exemplo, São Januário, ele sumiu, não viu o Benítez fazendo absolutamente nada naquele jogo. Mais uma vez, no jogo contra o Grêmio, ele foi o menos pior, pra falar a verdade, né? Mas ele não foi o que se espera de um camisa 10 do Vasco da Gama, e o Vasco não conseguiu criar absolutamente nada. Os atacantes do Vasco ridículos, Gustavo Torres e Thales Magno, e com certeza o Vasco não tem condições de permanecer na primeira divisão, treinado pelo Ricardo Sapinto. Na minha opinião, o treinador ideal para o Vasco, para tirar o Vasco dessa situação, para dar um choque de realidade, dar um choque nesse pessoal aí, se chama Vanderlei Luxemburgo. Muitos querem ele, muitos também não querem, mas na minha opinião, desde o tempo que eu comecei a gravar esse canal, que eu passei a analisar mais o futebol do Vasco, analisar mais como que são as coisas do Vasco. O ano passado, quando eu comecei o canal, o Luxemburgo era o técnico do Vasco e ele dava um chacoalho nesse time, cara. Ele fazia esses jogadores ridículos jogarem bola. A gente viu o Marco Júnior fazendo gol aí todo jogo, cara. O Marco Júnior decidindo o jogo pro Vasco contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, fazendo gol no Maracanã contra o Flamengo. E hoje, e o Marco Júnior? Olha o Marco Júnior de hoje que a gente tem no time do Vasco. É ridículo esse jogador, cara. Não dá. Ele, o ano passado, decidiu muitos jogos pro Vasco. Isso eu tô falando por baixo, né? Um jogador fraco que o ano passado jogava bem. Entre outros jogadores fracos que o Vasco tinha, o meio campo do Vasco era Marco Júnior, Raul e Richard, cara. Olha o meio campo que o Vasco tinha no ano passado e jogava muito mais bola no meio campo, que em tese seria mais qualificado, né? Com Andrei, Leonardo Gil e o Martim Benítez, hoje em dia, vestindo a camisa do Vasco. Luxemburgo, talvez para time qualificado, time que tem elenco grande, como foi o caso do Palmeiras, ele não serve, porque já pode estar um pouco ultrapassado para esse tipo de planejamento que o Palmeiras quer fazer, ganhar tudo, fazer o time ganhar títulos aí a rodo. Talvez o Luxemburgo não seja esse técnico ideal, mas para salvar, dar um choque de realidade em times fracos, como é o nosso, como é o time do Vasco, que está brigando para não ser rebaixado, ele é o cara ideal, ele é o cara motivador, ele é o cara que vai trazer uma motivação maior para o Vasco, coisa que o Ricardo Sapinto não vai fazer. Outro treinador, esses treinadores da nova geração, não vai fazer. Não adianta insistir com técnicozinho, velho, que subiu agora, que foi revelado agora. Esses caras não vão salvar o Vasco, vão rebaixar o Vasco. A gente lembra do exemplo do Alberto Valentim, né? Quase rebaixou o Vasco no passado, em 2018. Por um triz o Vasco não foi rebaixado naquele ano e era o técnicozinho aí da nova geração, né? Não acredito nisso. Na minha opinião, tem que vir o Luxemburgo e salvar o Vasco aí do rebaixamento, se ele quiser, né? Porque o difícil é um treinador querer assumir o Vasco nessa situação delicadíssima que a gente se encontra. Bom, situação delicadíssima dentro do Vasco vive aí, como a gente já falou, do Ricardo Sapinto e também o jogador Felipe Basso, que já está afastado, sequer foi relacionado para o jogo de ontem. O Vasco irá decidir a vida desses dois essa semana, né? O Campelo, há informações de que o Campelo deseja manter o Ricardo Sapinto até o clássico contra o Fluminense. Deve ser que o Vasco não tem dinheiro para pagar a multa para rescindir o contrato do treinador, a menos que ele peça demissão, né? Que até o momento ainda não aconteceu. E pode ser que nesse momento que eu esteja gravando esse vídeo, o Ricardo Sapinto nem seja mais técnico do Vasco. Tomara, se Deus quiser. Mas aí as informações
informações que surgem é que o Campelo realmente quer manter ele no cargo até o jogo contra o Fluminense. O Felipe Basso ainda não sabe se ele vai ficar no Vasco ou se ele vai sair. Provavelmente 90% de chance dele sair do Vasco, já que seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro e ele não vai ser utilizado aí caso o Ricardo Sapinto continue como técnico do Vasco. Eu colocaria mais gente nesse barco aí para sair do Vasco, seu Ribamar, Iago Pikachu, Leandro Castan, tudo pode ir embora do Vasco, cara, porque não dá mais esses jogadores e começaria a fazer um processo de transição com a base, porque o Vasco vai ser rebaixado e a base que vai salvar o Vasco no ano que vem, a base que vai ter que entrar em campo para tentar voltar o Vasco aí para a primeira divisão em 2022. Deixe nos comentários qual o seu palpite sobre isso aí, se você acredita que o Vasco vai mandar o Ricardo Sapinto embora. Tem que mandar embora, né, pessoal? Não tem essa mais de esperar. 12 partidas à frente do Vasco, somente 2 vitórias. Nenhum treinador se sustenta nessa condição aí, vindo de 2 goleadas humilhantes no Campeonato Brasileiro e uma eliminação na Copa Sul-Americana. Tem que ser demitido, tinha que ter sido demitido ontem, cara. Por que que o Campelo quer manter esse cara ainda? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desse cidadão, desse presidente ridículo do Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar aí da política, né? O Levenciano ontem, após a partida, após o desespero, né, de ver o Vasco perdendo por 4-0, com certeza pensou no bem do Vasco e soltou a nota dizendo que assim que tiver o julgamento das eleições aí, tanto do dia 7 do dia 14, no próximo dia 17 de dezembro, ele disse que vai cessar fogo caso o resultado não seja favorável. Disse mais, cobrou isso também do Jorge Salgado, que até o momento o Jorge Salgado não se posicionou a respeito disso, né? O Levenciano está pensando no bem do Vasco e diz que quer acabar com esse caos político, que a política não pode tomar conta do Vasco e o momento é de fazer uma união e tentar lutar pelo bem do Vasco, né? O Vasco está caindo aí para a segunda divisão e eles estão brigando por poder político, né? O fato é de que o Jorge Salgado ainda não se posicionou a respeito disso, se ele vai cessar fogo caso ele seja derrotado nas eleições. Eu acredito que não vai, porque esse senhor parece que quer o poder a todo custo no Vasco. E o Jorge Salgado, aliado do Mussa, com certeza está tramando aí com o Mussa arrebentar o Vasco, querer o Vasco somente para os dois, né? Eu ainda acredito que se o Jorge Salgado perca aí esse julgamento no próximo dia 17, ele ainda vai recorrer a não sei quantas instâncias, quantas vezes ele quiser e vai virar mó rolo ainda essas eleições do Vasco, porque eu não acredito que esse pessoal aí quer paz, eu não acredito que esse pessoal quer o bem do Vasco, somente afundar o Vasco, como está sendo feito aí com Alexandre Campelo. E hoje, segundo as palavras do Campelo, vai se iniciar aí o processo de transição do Vasco, né? E para ver como que as diretorias vão encontrar o Vasco, né? O Campelo disse que vai passar aí alguns dados informativos, 2 candidatos e também da parte administrativa do Vasco, com certeza. Deve falar aí de como que está a finança do clube, que na minha opinião é o mais importante nesse momento. E vamos aguardar aí, ver como que vai sair essa situação do Vasco no próximo dia 17, que não chega nunca, né? Poderiam ter marcado essa data um pouco mais antes, mas infelizmente tudo no Vasco é difícil, o torcedor tem que esperar aí mais 10 dias para saber quem será o seu presidente e se até lá o Vasco vai ter pelo menos conseguido alguns pontinhos no Campeonato Brasileiro para tentar se manter vivo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e vamos tentar ter uma boa semana, né, pessoal? Porque tá difícil.